E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso, seu programa de informação através de comentários, entrevistas e análise política. Eu falo ao vivo a partir de Estocolmo, capital sueca, e apresento o programa com Rômulus Maia, que está em Berna, capital da Suíça. Rômulus, bom dia, Rômulus. Menos 12 graus aqui em Estocolmo. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos assistindo do outro lado E aí, nessa tá tudo bem com você? segunda-feira. Bom dia, Opa, eu entrou sou o um áudio Wellington Calazans e vazado começa aqui o e eu programa Duplo já Expresso, vou seu programa de resolver informação. agora. Resolvido. Olha só, então, como eu dizia, nessa segunda-feira, início de semana, 21 de janeiro de 2018, Wellington, não sei quanta temperatura aqui, mas eu desconfio que não esteja muito distante da sua, porque nem os passarinhos estão nos galhos da árvore que eu vejo aqui da minha varanda. Então, de fato, realmente deve estar muito frio. Ao contrário do Brasil, deve estar bastante calor. Eu tenho ouvido aí reclamações dos meus conterrâneos cariocas nas redes sociais, do calor do Rio de Janeiro. Eu tenho que confessar que nesse ponto do ano eu não invejo, pelo contrário, eu prefiro estar aqui porque eu sofria muito no Rio de Janeiro, trabalhando de terno no centro da cidade, que é uma ilha de calor. Eu não sinto falta daquela sensação térmica de trabalhar de terno e gravata no centro do Rio de Janeiro. Mas, Wellington, a gente está começando a semana muito bem, eu acho, porque ontem tivemos, domingo já é parte da nova semana, e ontem tivemos um programa muito bom, mais uma vez com Maria Eduarda Freire, que veio aqui alimentar a alma daqueles que querem ter esperança no futuro do Brasil, nas novas gerações. Ela que é nova, mas né, muito contundente, muito articulada, e cada vez que vem aqui ela ganha um novo séquito de fãs e admiradores. Então foi muito legal a participação dela ontem no domingo. A gente teve uma discussão boa também sobre o que vem por aí, né? A gente está todo mundo meio sem saber. Quem diz, Wellington, que sabe o que vai acontecer no Brasil, está mentindo. A gente tem várias variáveis aí que podem se combinar de maneiras diferentes, resultando em algo diferente. Mas o que parece certo é que a Globo embarcou realmente num confronto mais, assim, várias oitavas acima com a família Bolsonaro. A gente tem que ficar atento para ver se isso já representa um tudo ou nada, ou se é apenas mais uma questão de cada um mostrar os dentes para chegarem a um acordo. O Bolsonaro estava querendo mexer naquela questão do bônus por volume, né? Bonificação por volume, o BV, carregou isso a Alexandre Frota, fazer um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Fora isso, queria mexer na publicidade estatal. Aí vem a Globo, tenta bater, mas não bate diretamente no Bolsonaro, vai no filho. Você acha sinceramente, Wellington, que não tem coisa dessa no Bolsonaro? Lógico que tem. A filha do Queiroz estava no gabinete do Bolsonaro. Você acha que já não tem um relatório paralelo do COAF com depósito para a mulher, para ele diretamente, alguma coisa assim? Isso está naquela etapa, Wellington, lembrando muito o esquema da Globo com a Lava Jato, que era aquela novelização. Inclusive, confessa, eu lembro uma vez que a gente chegou a publicar isso, uma fala do Deltan Dallagnol, falando que o objetivo deles era que a Lava Jato tivesse mais fases que o joguinho de Facebook Candy Crush, que é assim, né? Vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho. Então eles admitem que é uma novelização para manter a pauta quente, fazendo. Então, essa liberação, né, da Globo já é um novo capítulo, né? Primeiro era a questão lá do 1 milhão e 200 do Queiroz. Aí agora é 7 milhões e 96 mil na conta do filho. Entendeu? O que eles estão guardando para ver depois? Então, a gente tem que, obviamente, Bolsonaro é nosso adversário, a Globo é nossa adversária. A gente não pode servir de massa de manobra. Nós podemos nos aproveitar dos ataques da Globo contra o Bolsonaro, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira consciente. Saber o que a gente está fazendo para não ajudar a produzir um resultado pior do que o que está aí. E eu falo, qual o resultado mais provável? Se eles de fato estiverem agora querendo tirar o Bolsonaro, em vez de apenas trocar ali naquela questão de facas no pescoço recíprocas, o mais provável é que entre o general Mourão. Nesse caso, é melhor ou pior do que o Bolsonaro? Não sei, pode ser pior, porque o caráter autoritário pode se acentuar, porque não tem dossiê contra ele. Então ele vai com tudo para cima de Congresso, para cima do Judiciário. Isso é intrinsecamente ruim? Não necessariamente. Se fosse para defender a soberania nacional, se fosse para defender os direitos do povo, seria bom. Mas é provável que isso aconteça? Não, não é nada provável que aconteça. Então, mas de outra forma também, tem como superar essa militarização branca sem ela ficar explícita? Também acho que não. Então, eu acho que vai ser uma etapa necessária pela qual a gente vai passar. A menor probabilidade é que seja para o bem, a grande probabilidade é que seja para o mal. Mas eu não acho que não será possível que a gente pule, infelizmente, essa etapa de uma explicitação da militarização do regime. Wellington Calazans. Pois é, Rômulus, é isso mesmo.
É um processo de transição que essa transição ela vai ser consumada na medida em que o caminho da chantagem trace o cenário futuro. Se houver no poder mais um arregão, aí a Globo vai montar nas costas e vai fazer dele o cavalo que quiser. Se ele tesar a corda, vamos ter aí um interessante embate, porque pela primeira vez nós vamos ter forças internas das Forças Armadas com objetivos conflitantes. Vamos ter na mídia objetivos e metas e interesses conflitantes. Tá? De um lado temos a Record, do outro lado tem a Globo. Dentro das Forças Armadas tem a ala entreguista e tem a ala alienada. Lamentavelmente, todos até aqui totalmente descolados dos interesses do Brasil e dos brasileiros. Um complexo de vira-latas assim impressionante. Eu não sei que lavagem de cerebral, aliás, lavagem cerebral foi essa que fizeram com esses caras, porque não é possível que o cara que vá para uma academia militar seja tão arregão, tão entreguista e acredite mesmo nessa loucura, insanidade que não deu certo em lugar nenhum do planeta, uma política neoliberal de ser quintal dos Estados Unidos. Eu quero saber qual o papel deles depois que isso for consumado e como eles vão receber salário, destruindo o próprio país. Só quero saber isso, que eles reflitam sobre isso. Porque do jeito que estão fazendo, não vai ter dinheiro para comprar o pão. Imagine para pagar a folha, né, o custeio, como diria a outra. Então, Rômulus, é um processo interessante, como você colocou, mas era um processo previsível. Quando falamos aqui que Mourão estava se estirando todo para passar a perna no Bolsonaro, eu não estava dizendo que isso ia ser bom, não. Eu falei que era a oportunidade que nós tínhamos de incentivar a ala nacionalista, porque existe, e isso está provado, certo? Isso está provado, tem uma ala nacionalista que precisa do nosso apoio, ao invés de ficarem aí dizendo, as Forças Armadas, generalizando, assim como nem todo o PT é Zé Cardoso, Mercadante, Vadir Damus, Paulo Pimenta, Tasso Genro, Dilma, não é? Tem uma ala do PT que é mais para Lula, que é mais para pessoas que têm algum compromisso com o povo e com o Brasil. Nem todo militar é entreguista, é isso aí que a gente está vendo. Então, ao invés de generalizar, vamos tentar trazer para o nosso lado e dar apoio àqueles que defendam os nossos interesses. Como diria Rômulus na sua brilhante análise, são aliados táticos, são aliados táticos. Então temos que escolher os aliados táticos. E uma coisa, a minha vida de militante político me ensinou: tudo que é bom para a Globo, isso não é meu, é de Brizola, mas não com essas palavras, mas aqui lá vai de novo a interpretação. Tudo que é bom para a Globo é ruim para o Brasil e para os brasileiros. Então, temos que encontrar o fio de onde é que poderá ser pior com Bolsonaro. Do que com Bolsonaro, perdão. Pior do que sem Bolsonaro. Na minha visão, o pior sem Bolsonaro é o fortalecimento dessa justiça injusta que está aí, criminalizando a política, e política é o poder do povo, porque o povo escolhe o político, ainda que a gente tenha que lutar muito por transparência nas urnas. Isso é uma outra luta, é um outro assunto. Porque, saindo Bolsonaro, sob essa pressão da Globo, empresa mafiosa, historicamente golpista, nós vamos ter Mourão. Eu quero saber se essa pseudo-esquerda que temos está colada mesmo com a Globo e com Mourão. É isso? É isso que é a esquerda que vocês dizem que tem no Brasil? Que está colada com a Globo e com Mourão contra a barbárie. Minha gente, barbárie foi criada por, atenção, vou repetir, Tasso Genro, Zé Cardoso, quando criaram leis
que permitem que todos os absurdos que Bolsonaro fala ou diz que vai fazer passam a ser legais. Tudo previsto na lei criada por esses caras, com a caneta de Dilma. Não é porque ela foi induzida. Tá bom. Tá certo. Ontem, no final do programa, Rômulus, isso eu vou fazer logo uma correção, para que aqueles que agem por ingenuidade ou má-fé não saiam distorcendo aquilo que eu falei. Eu disse que após a visita que Lula recebeu de Zé Cardoso, se ele sair, que eu não acredito que ele saia da cadeia, ele não será mais o Lula que entrou. Aquele Lula que falava em referendo revogatório, que falava em democratização da comunicação social e que seria mais um Fernando Henrique Cardoso, versão 9 dedos. Quando eu falei a questão do 9 dedos é porque é assim que a direita chama ele. Certo? E eu fiz isso como uma crítica a isso aí. Porque eu não considero Zé Cardoso uma pessoa de esquerda. Eu não considero o Haddad uma pessoa de esquerda. Nunca é demais lembrar que há bem pouco tempo na campanha, Haddad elogiou Moro e disse que daria mais poderes a essa justiça aí. Nunca é demais lembrar isso. Então, se tem algum quinta coluna que anda aí tentando resgatar aquele pensamento do DJ Paul Pepper em relação a gente, esse quinta coluna está dentro do partido. Eu tenho que falar do PT porque é o maior partido do que seria uma oposição. Eu vou falar de quem? De siglas que não atingem a cláusula de barreira e que se sentem o ó do Borogodó por aí? Não, não vou. Eu vou falar do que se diz que é o maior. Agora, eu quero que alguém venha aqui me desmentir que Zé Cardoso e essa turma do PT jurídico não disse a Lula que se ele fosse preso na quarta-feira ele estaria solto e que era melhor ele se entregar porque com prisão preventiva ele não teria direito a habeas corpus. Eu quero que apareça um aqui para dizer que eu estou mentindo. Pronto. Quero que apareça um. Tá? Porque nós temos muitas provas sobre isso. E aos poucos isso aí está pipocando. Então, Rômulus, barbas de molho, porque o que é bom para a Globo nunca será bom para o Brasil. A Globo é o braço dos Estados Unidos na comunicação social, é o braço do mercado financeiro no Brasil. Cuidado. Wellington, você falou várias coisas interessantes que eu acho que a gente tem que discutir e ter em mente nesse momento de indefinição. Primeiramente, com relação a essa questão do Lula, é extremamente improvável, de fato, que mesmo que o Cardoso tenha ido lá prometer alguma facilidade, o mais provável é que seja mais uma vez mentiroso, uma promessa mentirosa. Não foi assim que aconteceu lá naquele 7 de abril no sindicato, quando ele falou que o Lula entrava no sábado para sair na quarta-feira seguinte? Então, se ele for fazer alguma promessa, inclusive eu comentei já aqui na semana passada que há uma hipótese circulando de que ele tenha ido lá pedir a cabeça da Gleisi Hoffmann, falando, olha, se vocês ajudarem a gente a tirar a Gleisi e colocar o Haddad como presidente do partido, para já sagrar ele como o candidato de 2022, aí eu vou fazer acontecer lá com os meus camaradas do Supremo Tribunal Federal. Pode ser que tenha sido algo nesse sentido, então temos a aguardar. Agora, o Lula receber uma pessoa assim já é preocupante, né? Porque essa tática de nutrir infiltrados pode ter sido bem sucedido em algum momento histórico lá. Quem sabe isso ajudou ali a chegar em 2002, não sei se teria sido mais fácil ou mais difícil tirando os infiltrados. Eu, assim, por definição, pode ser porque eu não seja um ator político, eu acho sempre que infiltrado é ruim, mas pode ser que de repente não seja o caso. Eu não sei, isso é algo a discutir. Agora, o fato é que nesse momento histórico, essa questão de nutrir infiltrado como pessoa para garantir a interlocução com o lado de lá, não adianta, porque o lado de lá não quer interlocução, não quer negociação, não quer meio termo. Eles querem capitulação absoluta. Então não tem mais conciliação possível. Não é por nossa causa, é por causa deles. Eles não querem. Então isso aí eu acho que talvez o pessoal tenha dificuldade, porque ficou rodando esse software da conciliação desde a origem lá sindical também, mas também nos anos 80, 90 e tal. Né? Aquela coisa de vários membros do PT serem colunistas da Folha de São Paulo, por exemplo. E aí agora, que é um novo momento histórico, eles estão com dificuldade, porque está rodando o software ali há muito tempo e não viram que ele não serve mais, que ele está ultrapassado
passado. Mas então, essa questão do Lula receber o Cardoso, se ele prometeu algo assim, eu acho que quase 100% a gente pode dizer que é mentiroso, como foi aquela história de entrar no sábado e sair na quarta-feira. Por quê? Porque olha esse momento de indefinição, ainda mais por agora, em que pode ser que a gente esteja caminhando para uma substituição do Bolsonaro pelo general Mourão. Para quê? Que a cúpula militar e a mídia, a grande mídia, vão tumultuar esse momento colocando Lula na rua para articular uma oposição, para tirar, enfim, dificultar. Não faz sentido. Você mesmo comentava aqui ontem no ar, Wellington, que uma fonte sua muito bem situada falou para você que essa questão lá daquela liminar que o Marco Aurélio concedeu no fim do ano, acabando liminarmente, pelo menos, com a prisão em segunda instância, que os militares deram um recado e falaram, não, ele não vai soltar não, resolve aí foi aquela questão do Toffoli caçar liminar, a gente até não tinha alimentado nenhuma expectativa, a gente sabia que o fim ia ser algo assim, porque era o mais provável, da mesma forma, não é provável que que o Lula seja solto. Agora, ele está ouvindo o Cardoso, é complicado, porque o Cardoso certamente, assim como você estava falando, Wellington, que a Rede Globo, que é bom para a Globo, é bom para o Brasil, é ruim para o Brasil, certamente o que o Cardoso foi pedir não é bom para o Brasil, não é bom para a luta, certamente não é bom para a luta. Então, a gente já tem que ficar com o pé atrás. Agora, uma coisa que você falou aí que eu gostei, que a gente tem que pensar, é essa questão da Globo, essa movimentação, associação, porque realmente você colocava algo muito concreto, que assim, o Bolsonaro, embora ele tenha origem militar, ele tem uma capilaridade nos setores militares da sociedade, que não se resume às Forças Armadas, tem também as polícias militares estaduais, bombeiros, etc. Ele é um político, ele está há quase 30 anos no Congresso Nacional. Uma militarização explícita com o general Mourão e com o pessoal do staff, porque o general Mourão ele representa, não é a questão personalista, ele está ali junto como parte de uma junta. Ele assumir, isso vai ser bom ou ruim para a política. Eu acho que é quase certo que é ruim para a política, mas eu tenho dúvida, Wellington, se vai ser realmente para fortalecer o judiciário. Eu acho que não, eu acho que é para fortalecer e colocar no protagonismo essa instituição que até agora está ali por trás do palco, só puxando as cordinhas que são as Forças Armadas. É certo que o Mourão entrando, eles vão acabar de vez com esse discurso das instituições funcionando normalmente. Vai ficar tão ridículo, porque eles já colocam uma pessoa lá como assessor do presidente do STF, eles já dão, como você falou, recado, liga, não, isso aí não está valendo não. Então vai ficar, eu acho que eles vão enquadrar com muito mais facilidade o STF e o Congresso Nacional, porque hoje ter o Bolsonaro ali é uma fonte de alavancagem das outras instituições, porque o Bolsonaro tem tanto rabo preso, olha aí essa questão do filho, quanta coisa que vai vir, que de uma certa forma essas outras instituições, imagina, um Senado na mão do Renan Calheiros, que é uma raposa, que sabe, né, como jogar, eles têm alguma alavancagem ainda para tentar pressionar. Agora, eles tirando esse constrangimento do Bolsonaro, aí vai vir o rolo compressor mesmo. Então, vou enquadrar, não vai ter mais Congresso Nacional, não vai ter STF, né, do STF com tudo, e aí a gente vai ver a Vera, o que está acontecendo nos bastidores, a gente vai ver transparente. Então eu acho que isso é importante. Eu acho que, mas aí é o que eu falo, trazer esse pessoal para esse baile lameado é necessário também. Ou seja, por um milagre, eles defenderem a soberania nacional, ou então para eles mostrarem quem eles são de uma vez. Wellington Calazans. Ô, Rômulo, e tem mais. Tem muita coisa que eles já sabiam antes das eleições e que optaram por segurar para transformar o Bozo, como chamam por aí, em refém, tá? E eu vou antecipar algumas para que eles fiquem um pouco frustrados com o arsenal que tem contra Bolsonaro. Os filhos de Bolsonaro têm ligação direta com milícias e existem provas concretas de participação em crimes no Rio de Janeiro e em São Paulo e também com tráfico de drogas. Essa será certamente a próxima denúncia. Eu acho que não vou falar muito em tráfico de drogas, porque as empresas de comunicação no Brasil estão com uma relação direta, assim, muito querida com o tráfico de drogas no Brasil. É por isso que discutem Fernandinho Beiramar, mas não discutem Dário Messer, por exemplo. Tá? Então, a ligação dos filhos de Bolsonaro com as milícias, isso todo mundo em qualquer esquina, de qualquer favela do Rio de Janeiro, de São Paulo, sabe. Todos sabem. Então, fontes que nós temos, e uma delas, fonte militar da boa, tá? Falou que esse é apenas um dos temas que vem aí nessas denúncias contra a família Bolsonaro. Tem coisas também da vida pessoal de um dos filhos de Bolsonaro,
que teria um relacionamento homoafetivo com um primo e que, inclusive, já circula nas redes sociais, mas isso não me interessa, não diz respeito a ninguém, porque a vida das pessoas é a vida da pessoa. Eu estou falando de comportamento de um político. Ter relação com milícias, aí é uma coisa grave, é uma questão social. Mas o que o cara faz e a opção dele, a orientação, como alguns chamam, isso aí é problema ou a opção dele, como está bem claro. Eu não vou me meter com isso para não reduzir o debate de algo tão importante à interferência do Estado sobre o corpo de uma pessoa. E muito menos esse moralismo que as igrejas adoram pregar. Esse é um. E o outro é do próprio Bolsonaro, né? Que existe aí um colega contemporâneo do Bolsonaro que diz que ele tem um apelido assim um pouco inusitado, também voltado para a questão de comportamento sexual, que ele não podia ver uma pessoa ir ao banheiro que ele corria para ficar olhando, e chamavam ele na academia de manja-rola. Vou usar a expressão certinha aqui, lá, carioca. Foi um carioca que me falou, então vou usar a expressão que me falou. Então, são coisinhas que serão distribuídas nas redes sociais, nós estamos antecipando, mas o que eu estou preocupado é com pré-sal, Embraer, floresta amazônica, certo? Agora, se houver realmente essa denúncia com provas da ligação dos filhos com milícias, que isso seja apurado por Sérgio Moro, que é ministro da Justiça e que não pode ficar agora se escondendo pensando que está numa lava-jato, que não está. Agora ele é governo, ele agora é parceiro de Bolsonaro. Rons, olha, a Patrícia já chegou. Conclua aí para a gente chamar a Patrícia. Vamos chamar a Patrícia Wojcicki para conversar com a gente, sim, Wellington. Eu só queria dizer o seguinte, você falou aí que Bolsonaro foi mantido como candidato e foi poupado dessas denúncias justamente para entrar como um chantageado, como um refém. E eu estou chegando à conclusão, Wellington, que é quase impossível chegar à presidência de um grande país como o Brasil ou até os Estados Unidos uma pessoa que não tenha esqueleto no armário. Eles trabalham para... Se a pessoa não tiver rabo preso, eles vão detonar de alguma forma para que essa pessoa não tenha chance. E eu quero dizer o seguinte, durante a campanha, nós recebemos a informação de que começaram a fazer levantamento sobre o Fernando Haddad até com relação à sua vida pessoal. Mandaram pessoas e fazer levantamento na USP, nas instituições que ele passou, para levantar questões da sua vida pessoal, naquele momento em que alguns alimentaram expectativas de que ele poderia vencer e tal, já foram preparar o dossiê. Quem que foi preparar esse dossiê? Não foi o Bolsonaro, foi o establishment. Então, não tem como a pessoa chegar perto sem já ter os dossiês todos guardadinhos para serem usados. Então, realmente, eles são reféns de coisas que fazem no passado, às vezes até, como você disse, às vezes coisas que não são criminosas, mas coisas constrangedoras, mas o pessoal guarda. Mas, realmente, quem é espoliado, quem tem que pagar o resgate é o Brasil, os brasileiros. A gente é que se ferra, porque esse pessoal tem rabo preso. Mas agora a gente está aqui com Patrícia Wojcicki, que vai conversar com a gente, já chegou aí, e que propôs o tema hoje, Wellington, olha só, novos sistemas de gestão de pessoas. Que história é essa, Patrícia Wojcicki? Bom dia. Diretamente de Paris, conversando com a gente, nossa arquiteta, engenheira e administradora de empresas PhD. Patrícia Wojcicki. Bom dia, Rômulo, bom dia, Wellington, bom dia a todos os pressionautas, começando uma semana muito frio aqui, não sei como é que está na Suécia e na Suíça, provavelmente também muito frio. Eu propus esse tema porque a gente não abordou muito a reforma do trabalho, né? E a gente falou dos coletes amarelos na semana passada, e um fato que me lembrou, que a gente não tocou mais nesse assunto da reforma do trabalho, foi a questão da polícia aqui, dos coletes amarelos, que eles estão forçando muito a polícia, né? Todo final de semana eles estão pedindo um contingente de 80 mil pessoas, 80 mil policiais para conter as manifestações. Os policiais estão chegando no limite. E aí me lembrou da forma de trabalho que o capitalismo mundial está se organizando, né? Porque aqui, nos países desenvolvidos, entre aspas, né, a questão do trabalho sempre foi muito protegida, né? Eu sou empregado, aqui na França ainda
Você sai da universidade, dependendo do que você foi, tudo precisa de um diploma, você sai daqui, você sai da escola, você é empregado, então é tudo muito, como é que fala? Muito rígido, muito nos trilhos, assim, muito, eu perdi a palavra, é, organizadinho. Você não tem essa, é difícil tem o trabalho no informal, mas é difícil ter. No Brasil, é, eu lembro que desde que eu comecei a trabalhar, já era tudo informal, porque tem determinados meios, tem determinadas atividades que nunca foram formais, né? Por exemplo, as atividades tipo projeto, que você tem uma data de começo, você tem uma data de fim, e que você não tem como ter um vínculo permanente com a empresa, né? Você chega, você vai trabalhar naquele determinado projeto, e depois você sai, você acaba o projeto. Se não tiver um outro projeto que engata para a empresa te absorver naquele projeto, você é obrigado a procurar outro projeto que é onde você possa trabalhar. A indústria do cinema, toda a indústria ligada à comunicação é assim. Eu lembro que eu trabalhei ainda na faculdade, eu trabalhei numa produtora de filme, e todo mundo rodava com todo mundo, e era assim. Então, o trabalho fica muito informalizado, e você trabalha com a responsabilidade das pessoas, sabendo que as pessoas, elas estão disponíveis ali naquele projeto, mas se você quiser, você precisa delas mais para frente num projeto, não é garantia que você vai ter, e você não pode, e a empresa, teoricamente, não pode pagar por isso. Ô, Patrícia, guarda o seu raciocínio aí para não perder. Eu só quero fazer uma intervenção para dar mais uma dica cultural aqui pro pessoal. Eu já terminei de ver aquela série Sex Education, recomendo, é excelente, né? Educação Sexual do Netflix. E tem mais uma série, essa da TV pública francesa, mas que está sendo passada no mundo no Netflix, inclusive vai para a terceira temporada agora, que chama em francês 10%, 10%. Mas em inglês eles chamam Call My Agent, ligue pro meu empresário. Então procurem essa série, porque tem no Netflix no mundo inteiro. Aí você acha lá a legenda na sua língua. Essa série é excelente. Eu não sabia desse passado cultural na indústria da cultura de Patrícia Wauquiez, trabalhando na produtora de conteúdo audiovisual, mas aí quando ela falou essa história da precariedade do trabalho nisso, aí eu falo, não, se você quer conhecer esse meio mesmo, como é que funciona a precariedade, veja essa série. Então 10% em francês, ou Call My Agent, que é o nome que eles deram em inglês. Patrícia Wauquiez, segue seu raciocínio aí. E essa minha familiaridade com esse mundo de cultura vem desde da fase que eu era adolescente, porque tinha amigas modelos e tal, a precariedade até você chegar a ser uma Gisele Bündchen da vida, tem muito chão. Então, até é muito precário, por exemplo, eu lembro que na época, a minha geração é da geração da Ana Paula Arósio, essas meninas, até chegar a um status de modelo nesse naipe, é muito difícil, é muito complicado. O que elas passam, ninguém fala, porque não é nem um pouco glamouroso. Na indústria do cinema, trabalhei em produtora, é muito precário. Você paga para trabalhar, porque você normalmente é gente que tem um determinado nível, você quer fazer aquilo, então você tem os seus pais que te sustentam, você tem a casa dos seus pais. Se você não tem isso, então se você for muito bom, até você consegue negociar um contrato, um pagamento mais fixo, mas é muito precário. Então aqui na França tem até um status que eles falam, gente ligada ao espetáculo, que é até um status ligado ao emprego, e que tem e que respeita essas condições de precariedade. O problema é que com a reforma do trabalho no mundo, né, porque aqui não teve uma reforma de terceirização como teve no Brasil, mas faz tempo que tem uma reforma, que houve várias reformas do trabalho, e que essa precarização se estendeu para todos os meios. Então, hoje em dia, a gente está em meio técnico, por exemplo, em meios que são essenciais para um país,
como geração de energia elétrica, geração, transporte, que está tudo terceirizado. Então, eu falo, como é que a gente faz a gestão, porque aí o gerenciamento, como é que a gente fala? A gestão das empresas, das organizações, teve que mudar os nomes para se adaptar a essa nova globalização. Tem até um economista que eu gosto muito, que é o Michael Hudson, que ele fala que toda a economia ela foi rebatizada, ela foi modificaram os nomes e as definições justamente para se adaptar a essa nova organização mundial. E isso faz parte de uma lavagem cerebral, para falar um termo mais claro, de como a economia é realmente... A economia se tornou a ciência da manipulação das elites. Então, eu quero implementar uma política, eu uso a economia, junto com a economia eu uso toda a parte acadêmica que vai justificar por que eu vou implantar essa economia, e eu tenho toda a justificativa. Por exemplo, em vários lugares, a gente não chama mais de recursos humanos, a gente chama de gestão de pessoas, que, na verdade, é a gestão da precariedade dessas pessoas, porque elas não são mais empregadas, então elas não têm mais aquele vínculo empregatício. Elas são pessoas terceirizadas, ou seja, ou elas têm a sua própria empresa, ou elas são contratadas por uma empresa que presta serviço para outra empresa onde elas vão trabalhar. Para a pessoa que trabalha assim, é realmente muito complicado, porque você tem, na verdade, 2 chefes, e não são poucas as vezes quando esses 2 chefes entram em conflito, porque você tem o teu cliente, onde você está lá todo santo dia, e você tem um resultado que você tem que dar para a tua empresa. Como que você faz a gestão disso? Pessoalmente é complicado, e para a pessoa, e nível técnico e nível da qualidade do serviço, comparado a você ter um empregado que está prestando serviço, que é seu subordinado, a qualidade do serviço não tem como ela acaba sendo inferior. Uma questão que a gente levanta hoje no mundo inteiro, por exemplo, e que é um real problema na França, como é no Brasil também, por exemplo, serviços de ponta, energia nuclear, como é que a gente vai fazer com os terceirizados? Como é que a gente vai fazer que os terceirizados façam o serviço de qualidade que a gente tinha quando a gente tinha os empregados? Então, eles colocam a responsabilidade nas costas dos gerentes, dos executivos, que eles não têm mais funcionários, eles não têm mais uma equipe para gerenciar. O que resta na mão dos gerentes é um bando de terceirizados. E qual é a força que você tem? Ou não é mais uma relação de subordinação, mas é a relação de que essas pessoas que trabalham, elas estão sobrecarregadas, e elas têm que prestar um bom serviço para ter a garantia de ser chamadas de novo para trabalhar num futuro próximo. Ou seja, a precariedade geral. Na verdade, a questão agora é como é que a gente gera essa precariedade geral nas relações de trabalho e, além de tudo, tem que ter um bom serviço, um bom resultado, um trabalho com qualidade, para que as coisas continuem a prosperar ou continuem a avançar. Como que a gente faz essa nova gestão? Então, eu saí do mercado do Brasil, mas o que eu vejo aqui na França é cada vez mais as pessoas se suicidam, porque não vem mais saída. E aqui a coisa está tão fechada. Por exemplo, me chocou muito os números da polícia, falando que a gente está até o dia 14 de janeiro, eles tinham contabilizado, acho que era quase um suicídio a cada 2 dias, de policiais, só de policiais. O Macron, desde que ele tomou o poder, foram 87 suicídios. Ele tem 18 meses de mandato. O que a gente chegou agora, 87 suicídios. Então, de policiais, é só policial.
E é um tema cada vez mais complicado da gente, como é que a gente vai gerar essa pressão de que a gente precisa trabalhar, como é que a gente precisa, porque o trabalho não é só o trabalho para ganhar dinheiro, o trabalho, na verdade, é uma satisfação pessoal. Esse novo gerenciamento, ele dividiu as tarefas. Você é um especialista que você gerencia ou você trabalha numa determinada parte que é bem pequena do trabalho geral. Você tem que você tem que demonstrar um determinado resultado. Você não é pago pelo que o teu trabalho realmente valeria pelo valor do seu trabalho. Desculpa, Wellington. Fala. Não, você está com a palavra. Quando você tiver, posso só um dado aqui. Se você falou 87 policiais em 18 meses, dá mais de 6 policiais ao dia, Rômulo. Isso aí não é brincadeira, não. Isso não, só ao de dia não, Wellington. Ao mês? Atenção. São 87. Não, dá mais. Em 18 meses. 18 meses, então. 18 meses são... multiplica por 30 dias... Cada mês 30 dias e divide por 87. Dá 6, não é isso? Não. Dá uma média aí. É uma a cada 6 dias. Um a cada 6 dias. Ah, um a cada 6 dias, é o contrário, é verdade. Não, olha só. Tá vendo? Eu perdi essa aula de matemática. Não, mas um a cada 6 dias, isso é muita coisa. Por semana. Não, inclusive, Patrícia, a gente está vendo essa questão aí da repressão brutal da polícia, às vezes de uma maneira realmente desumana, dando coisas terríveis, dando um tiro de bala de borracha, mas mirando na cabeça das pessoas. Várias perderam a vista, outras aí foram internadas graves, assim, pessoas idosas e tal. Eu não estou querendo de maneira nenhuma justificar isso, mas antes disso já, a gente tinha visto diversos programas jornalísticos aqui, Patrícia, mostrando como esses policiais estão na beira do limite, totalmente pressionados pelo pessoal, mandando eles baixarem o cacete, mas também, assim, porque desde o Sarkozy eles vêm diminuindo o efetivo, assim, quem se aposenta, eles não colocam novas pessoas, então eles estão totalmente sobrecarregados, trabalhando com hora extra. Você veja quanto tem essas repressões em Paris, eles trazem policial da França inteira, porque não tem nem mais um efetivo lá para poder dar conta daquilo. Então eles são totalmente, assim, no limite também. De maneira nenhuma estou justificando o que eles estão fazendo, mas assim, eles são vítimas também da mesma exploração e eles estão sendo sobreutilizados justamente para reprimir esse pessoal. E só uma coisa, Patrícia, voltar para vocês, falava aí dessa questão que essa política dos 18 meses é a política da morte. Essa política de precarização, ela é da morte não apenas pelo suicídio, mas também pela ausência de nascimentos. Na Europa, são as mais baixas taxas de natalidade no mundo, porque quem vai planejar ter um filho num contrato precário, que não, né, ou no bico, não sei o quê, como é que uma mulher vai ter um filho, casal, vai planejar? Então as pessoas não têm filho mais aqui, e aí está envelhecendo. Aí qual é a solução para a economia funcionar? Imigração. Aí reclama, não, eu não quero imigrante. Então é muito complicado, realmente é uma política antivida, né, Patrícia Voqueira? Patrícia, eu vou passar para você, só para encerrar esse assunto aqui, o Ricardo Stack está dizendo que são 5 ao mês, ele fez lá os cálculos dele, vou botar fé aí, Ricardo, porque não é minha área mesmo, tá? E também eu quero dizer que quando o Rômulo fala do policial, no estresse dele, a gente tem que lembrar que ele recebe ordem. Se ele não receber ordem, ele perde o emprego. Então, é exatamente esses 2 pontos, porque são 2 coisas. Primeiro, inclusive todas as associações de policiais estão alertando para esse problema que está chegando no limite. Um presidente do sindicato denunciou o problema que existe um efetivo, que é o controle da multidão, o controle de manifestações, e existe um controle anticrime, que a população se divide em esses 2 tipos. O controle multidão, como fazer a gestão dessa multidão, de forma que seja uma manifestação pacífica, e outra é a anticrime, que vai lutar contra os criminosos. Como não tem mais efetivo suficiente para fazer a gestão dessa multidão, a galera do anticrime vem fazer a gestão. E são eles que recebem as ordens, falando, olha, espanta aquela galera ali, ou
ou como é que fala? Amedronta o pessoal. Dispersão, né? O problema é que eles até revelam, o cara do sindicato até revelou, tem até o link do vídeo dele, do depoimento dele, para passar para vocês depois, falando que quem sabia, o policial, quando ele vai fechando o cerco, ele não sabe que a multidão não tem para onde sair. Quem sabe disso é quem está no comando, que vê tudo. Então, eles estão denunciando o comando que estão instruindo o pessoal a atirar quando não é para atirar, estão instruindo o pessoal a jogar bomba de gás lacrimogênio, a granada de dispersão, que eles falam, em locais onde a multidão não tem para onde fugir, ou seja, e está sendo, como é que fala, um massacre realmente da população. E isso eles estão recriminando, os policiais estão condenando, o sindicato, eles estão condenando a direção da polícia. E para mostrar que está realmente havendo uma gestão do governo contra a população que está se manifestando. Eu estava até falando com o York ontem, hoje em dia a gente reconhece que existe no mundo duas classes, o 1% mundial e o resto. O resto dos 99% mundial. Tanto é que a sacada desse eu não sei quem fez, quem organizou esse movimento dos coletes amarelos, mas eles conseguiram organizar de um jeito que eles criaram um símbolo, que é esse colete amarelo, e a população se identificou com esse símbolo, independentemente se ela é operária ou se ela não é mais operária, se ela tem uma empresa, se ela é como é que fala? Autônomo, se ela presta serviço, se ela é funcionário público, se ela é funcionário de uma empresa, se ela é desempregado, se ela é aposentado, se ela é jovem, se ela é estudante, todo mundo pode vestir esse colete amarelo que está dentro do movimento, ou seja, de uma certa maneira, foi muito inteligente quem organizou esse movimento dessa maneira, porque não existe mais classe social. Eu acho que, em termos de partido político, sindicato, eu acho que precisa ter uma conscientização de que não existe mais classe social no sentido que a gente tinha no começo do século. Então, hoje em dia, a precariedade do trabalhador, essa nova gestão de pessoas, precisa a gente que está nesse bolo, que eu me considero como o resto, a classe que é o resto, não é a elite, como que a gente pode se organizar de uma maneira de que a gente tenha força, porque antes, quando a gente tinha a classe operária compreendeu que ela se juntava, ela fazia uma greve, ela tinha uma maneira de combater, de lutar, de negociar, uma força para negociar com quem tinha, com o proprietário, com o capitalista. Hoje em dia, durante anos, eles fizeram de uma maneira que eles dinamitaram toda essa classe operária. Hoje em dia não existe mais essa classe operária. Ou se ela existe, ela está uma parte na Índia, outra parte na China, outra parte, está tudo espalhado no mundo. Então, e o que resta nos lugares hoje é uma terra arrasada, por exemplo, aqui na França, é uma terra arrasada onde não existe mais operário, existe as startups, que todo mundo acha que pode ser empresário de si mesmo, e como que a gente... Só que está todo mundo numa situação, num estado muito precário. Então, de que forma a gente pode se organizar para reivindicar o que é de direito, para ter de volta o poder na mão, porque sequestram o poder e a população não sabe mais, está perdida, não sabe mais como se organizar. Fala, Wellington. Patrícia, antes de você concluir, que daqui a pouco tem o Felipe Quintas, eu gostaria de fazer aqui duas observações enviadas aqui pela nossa produção através do York. O nome da bomba é bomba de efeito moral, essa que vocês chamaram de bomba de dispersão. Eu estava aqui doido para lembrar, York, é bomba de efeito moral, exatamente. E o João de Ataíde, um abraço aí para o João de Ataíde, que está acompanhando o programa, ele escreveu lá no chat que, olá, é pior ainda, o policial francês pode ir para a prisão corretiva se não obedecer às ordens. É isso mesmo. Então, essa pressão sobre os policiais na França, e a gente está comentando a França, porque esse cenário que está ainda, como se diz, estiloso, vamos chamar assim,
para comentar sobre o policial francês, etc., ele será caótico no Brasil se o agravamento da crise for consumado, se essa entrega total do país e a extinção de todos os direitos dos trabalhadores for consumada, porque isso vai O atingir Wellington, também. não precisa ir muito longe, não. Quando tá o caos que vive o Rio de Janeiro, né, daquele derretimento institucional que acontece ali, teve um momento ali em que o pessoal usava para dispersar a multidão em frente à Assembleia Legislativa, a tropa de choque da PM, mas chegou um momento em que nem os PMs eram pagos e começou ali uma ameaça da PM entrar com as suas armas na manifestação também. Aí o pessoal se apavorou e tal, mas assim, eles estão no limite também. Então é possível que isso aí ecoa. O que acontece na França está ecoando lá também. Fala, Wellington. Pois é, vamos lá, Patrícia, para concluir. O imponderável pode estar surgindo a partir dessa conclusão da Patrícia Wokler. Patrícia. Não é muito a partir da minha conclusão, mas eu acho que é para a gente refletir como que a gente pode se organizar. Aqueles se organizaram atrás desse colete amarelo, como um símbolo de organização. Eu fico pensando como é que a gente pode se organizar para lutar, para ter de volta uma das coisas que até o João da Taíde falou e que a gente está insistindo muito aqui, é que a população daqui reconheceu que ela não tem mais o poder da democracia, o poder de decisão na mão. Então, você tem a eleição foi completamente trucada, né? Completamente conduzida por Macron. Uma vez que ele assumiu o poder, ele sequestrou o poder, ele faz o que ele quer, ele favorece quem ele quer, ele coloca as políticas que ele quer, e a população se conscientizou disso. E como é que a gente faz agora para ter o poder de novo na mão? Quer dizer, eu não sei nem se é de novo, porque eu não sei se em algum momento o poder realmente esteve na mão da população. Porque a população aqui, uma coisa que o Etienne Chouard fala a Constituição francesa fala que o poder está, como é que fala? Não é a soberania, é a soberania emana do povo, que está nas mãos dos seus representantes por eles eleitos, ou seja, o povo não é nada. Quem são os representantes. Você não sabe se o representante é um representante tipo tutor, ou que é quem domina, quem é quem toma as decisões no lugar da pessoa porque a pessoa é incapaz, ou se é um representante como o meu advogado, que é meu representante, ou é meu representante como um procurador que está lá, que é fiel às minhas vontades e aos meus desejos e que está lá para me representar. É isso, Patrícia. Conclua. Vai lá. Não, então, a gente tem que repensar numa nova forma de se organizar, numa nova forma de... Eu tinha muito medo de assumir isso, mas eu acho que não tem mais como a gente precisa ver qual é a nossa força. Nossa força é povo na rua, todo mundo tem medo de povo na rua, e se juntar e ir para a rua e pedir e batalhar para melhoria das condições sociais contra esse capital financeiro, porque a gente é 1% contra 99% do resto da população mundial, ou de cada local, porque isso se transfere localmente. Então, eu acho que a união faz a força, sabe? Essas palavras de ordem que tanto foram ecoadas e ditas no passado, talvez em alguma coisa a gente vai ter que resgatar e dar uma nova releitura, como dizem os arquitetos, e a gente tem que, para se adaptar e para lutar contra esses tubarões do capital financeiro. Não é uma conclusão, mas é uma coisa para a gente pensar, para refletir, para a gente ter novas sugestões. Precisa refletir sobre isso. Com certeza. E olha, assim como o capital já percebeu que isso não vai conseguir ser consolidado, eles não vão conseguir consolidar, era assim que eu queria formular, isso no mundo todo, eles já estão tentando forjar uma aparente resistência de esquerda. É uma esquerda fofinha internacional.
né? Uma fofuchon. Que não aborda os verdadeiros temas problemas. principais. Exatamente. Que está por aqui, né, Wellington? Os representantes brasileiros da esquerda fofinha estão por aqui. Você vê aí na Espanha, estão atualmente Fernando Haddad, Tarso Genro. Eles estão fazendo o tour. Estão fazendo Carol o tour Proller, europeu. Dilma Rousseff, Laranja Podre, Zé Eduardo Cardoso. Enfim, essa é a esquerda concessão da Globo, concessão da direita, né? Agora é uma concessão CNN, não é? Porque quer ser internacional, quer um padrão internacional de fofinhos, não é? Little fofos. Então, fofinhos, adaptado aí no inglês, não é? No inglês. Patrícia, muito obrigado por hoje, prazer ter você aqui. E sobre povo na rua no Brasil, a gente precisa primeiro limpar a nossa trincheira, que está cheia de laranja podre. Quando a gente tirar as laranja podre da nossa trincheira, a gente vai conseguir, porque não existe vácuo na política e as lideranças de verdade irão surgir. Porque eu acho que o que está acontecendo desde o impeachment, os laranjas podres estão distorcendo a população de forma que o povo não vai para a rua. Então, eles estão fazendo de tudo para que a população não vá para a rua, para a população não proteste, para que, como citando de novo o João da Taíde, eles estão trabalhando para a pacificação do povo, para que o povo continue pacificado e que não se manifeste. É isso aí. O povo não é pacífico, é pacificado. Mas o ronco da fome tira a paz de qualquer um. Um abraço para você, Patrícia Wauquiez. Foi com ela que conversamos aqui hoje, a nossa comentarista que quebrou um galho, quem quebra galho é macaco gordo. Ela ajudou muito aqui, como sempre, a equipe do Duplo Expresso, mudando o dia do seu comentário para que pudéssemos adaptar aqui a agenda. Estamos numa fase de transição do Duplo Expresso. O programa já voltou, mas estamos num ajuste danado aí de comentaristas, novos comentaristas e também um novo programa que vai acontecer a partir de março. E isso tudo faz com que a gente fique um pouco perdido ainda na arrumação, né? Muito nome para o comentário, o programa vai ser menor pela manhã e à noite vai ser um programa de apenas 1 hora. Então, é muita coisa para a gente ver como é que vai ajustar tudo isso, muito trabalho da equipe de produção do programa. A gente não para de trabalhar e já chegou mais um comentarista aqui, Rômulo. Esse recebeu lá um relatório, mandei para ele ontem. Quem lhe acerta, Felipe Quintas, é a Mazei. Kátia Mazei, nossa amiga aí das Exatamente. antigas. Já estou preparando uma resposta para ela, um pouco mais educada do que a que ela me deu, mas um pouquinho só mais educada aí. Mas ela é uma ótima expressionauta. É porque ela é apaixonada pela causa na qual ela trabalha com isso. Ela trabalha com isso. Espero que você entenda também que em alguns momentos eu percebi que ela se exaltou. Mas como eu enviei para você, Felipe Quintas, exatamente por saber que você é um amante do debate. É exatamente isso, velho. Quando nós conversamos aqui, antes de você ser comentarista do Duplo Expresso, uma das coisas que me chamou a atenção foi a sua capacidade de, no nosso primeiro contato, quando discordava do que eu falava, você colocava sempre com muita elegância aquilo que você pensava em oposição ao meu pensamento. E é disso que a gente precisa, elevar o nível do debate. Porque se eu pensar igual a você, isso aqui vai ficar parecendo, sabe o que? O PT jurídico, né? Todo mundo pensa igual e ninguém pensa no povo. E todo mundo pensa que pode pensar no que o povo quer. Então, é melhor que a gente insira todas as linhas de pensamento e encontre nessa divergência um ponto de equilíbrio para os objetivos que são de todos. Um Brasil melhor, uma sociedade mais justa. Eu tenho certeza que é isso que você quer. Eu tenho certeza que é isso que ela quer. Então, nessa discordância, eu elegi Rômulo o juiz desse debate. Isso aí tá que nem o julgamento de pares lá, do pomo da discórdia. Me tira dessa aí, que eu não vou pegar esse rabo de foguete, não. O Wellington ia mostrar aqui, mas infelizmente o servidor do meu e-mail tá fora do ar. Eu recebi, talvez entre agora, uma professora de antropologia que trabalhou, ela mandou um e-mail também falando: olha, esse Felipe Quintas, tão novinho, mas o pensamento já parece de um general mofado dos anos 70, do Brasil grande, Brasil potente.
prudência. Ele falou assim, eu que trabalhei pessoalmente na demarcação da Raposa Serra do Sol, vou sempre continuar combatendo esse pensamento genocida e tal, mas o que eu falo importante é o debate, a gente vê aqui, você pode concordar, ver as diferentes visões, então eu acho importante isso, eu gosto pelo menos dessa questão do Felipe, dele manter as posições dele, não ter medo de cara feia, porque isso é uma pré-condição para qualquer debate. Eu acho que no Brasil as pessoas estão muito desacostumadas, Wellington, do embate que não seja entre adversários. Muitas vezes as pessoas que estão no mesmo campo, elas podem divergir. No Brasil é feio divergir, né? A gente vê que, por exemplo, até na academia, os debates são muito mais acirrados, então é muito normal a pessoa vai apresentar um artigo e tal, o pessoal da plateia bate, mas assim, querendo ajudar, construtivo, e colocando. No Brasil é aquela coisa, não, qualquer pessoa que levanta assim, não, mas isso aqui você não abordou tal, como se ela quisesse destruir a pessoa, não é assim. O Brasil a gente tem um bom mocismo que tem na academia, mas também assim, que as pessoas não estão acostumadas a ver a divergência, todo mundo tem que concordar em tudo, não. Então, eu acho que é necessário alguém como o Felipe, que não fica pensando nessas mesuras, assim, não posso, não, que chegue falando, até para a gente poder discordar se for o caso, mas assim, é importante alguém que propõe o debate. Por isso eu louvo, pelo menos, a atitude do Felipe de não ter medo de cara feia. Fala, Wellington. Isso aí. Felipe, agora o seu comentário. Você sabe que a gente está aí agora numa nova contagem do programa, então você tem 10 minutos para exposição, depois a gente volta numa conversa aqui sobre o seu tema, tá bom? Exatamente, aí. Mas não vou falar muito também, vou me ater ao tempo. Bem, bom dia, Wellington, bom dia, Rômulo, bom dia a todos os ouvintes do Duplo Expresso, né? O tema que eu vou falar hoje é um tema de bastante interesse para todos os brasileiros, né? Que é a caixa preta do BNDES. Mito e realidade, né? O que tem de mito e o que tem de realidade nisso aí. Isso é um assunto central para nós, uma vez que o BNDES é um dos principais instrumentos do Estado brasileiro para a promoção do desenvolvimento, ou seja, de mudanças estruturais na produção e na sociedade, de forma a tornar o Brasil um país mais desenvolvido. O BNDES, como o próprio nome diz, é um banco de desenvolvimento. Não é banco de investimento, não é banco de depósito, não é banco de fomento, não é banco comercial. É um banco de desenvolvimento e tem no desenvolvimento econômico e social do país a sua meta central. Então, por definição, o BNDES ele atua fora da escala de mercado. Ele não é para isso, ele é para orientar a produção e os fatores de produção no sentido de um maior desenvolvimento e dotar o Estado de um instrumento, que é o próprio BNDES, de liderança desse processo, como é qualquer processo de desenvolvimento que já aconteceu e que acontece e que acontecerá no mundo. Bem, e o que o BNDES deve fazer, basicamente? Ele deve investir preferencialmente em grandes projetos de infraestrutura física e social, para o qual devem ser priorizados, por questão de eficiência e escala, grandes empresas nacionais, né? Então, ao contrário do que a grande mídia e os liberais dizem, não é feio o BNDES financiar grandes empresas nacionais, muito pelo contrário, é o papel dele, porque as grandes obras de que o Brasil necessita, por uma questão de escala, de eficiência, pela própria natureza do processo, são tocadas preferencialmente por grandes empresas e que essas sejam nacionais para nacionalizar a acumulação e o desenvolvimento do Brasil. Mas existe todo um discurso aí de que o BNDES só financia grandes empresas nacionais, o que não é verdade, né? Por exemplo, em 2013, um ano em que, eu lembro disso, estava na moda falar que o BNDES devia financiar mais pequenas e médias empresas, que estavam financiando muitas grandes empresas, né? Aí falava-se muito do tal Bolsa Empresário, né? Mas em 2013, nada menos que 96% dos financiamentos do BNDES foram para micro, pequenas e médias empresas. Além de, naquele ano, o BNDES ter ajudado 2.100 micro, pequenas e médias empresas a exportarem, né? O que contradiz a farsa de que o BNDES só financia grandes empresas, o tal Bolsa Empresário, né? Outro mito também muito comum para criticar injustamente o BNDES e destruir a sua função desenvolvimentista é a de que o BNDES, os desembolsos do BNDES não foram retornados, né? Como todos sabem, os retornos do pagamento são importantes para o BNDES financiar e manter a sua sustentabilidade financeira e continuar financiando.
Mas, desde 1999, a taxa de inadimplência do BNDES, ou seja, das empresas que não pagam ao BNDES, só foi maior que 1% em um ano, 2003, né? Ou seja, no momento que o Brasil passava por uma grave crise por conta de todo aquele desmonte promovido pelo Fernando Henrique, né? E entre 2007 e 2013, o máximo de inadimplência foi de 0,2% em 2008, 2009 e 2010, chegando a inacreditáveis, quer dizer, inacreditáveis entre aspas, né? 0,01% em 2013, é isso mesmo, 0,01%. Só só um em cada 10 mil empréstimos do BNDES não foram retornados, não foram pagos em 2013. Isso é muito pouco. Isso contrasta com a taxa média de inadimplência dos bancos brasileiros a pessoas jurídicas, que foi de 2% em julho de 2014, o que desmonta a tese de que o brasileiro é um mau pagador e que o Estado não pode financiar os empresários porque eles não pagam. Isso não é verdade. Bem, quanto a obras no exterior, que foi um grande pomo de discórdia ali e que alimentou muito do mito da Caixa Preta, né? Bem, o Brasil ganhava dinheiro com financiamento de obras no exterior, garantindo o mercado às empresas nacionais fora do país e, portanto, mais divisas e mais empregos para nós brasileiros, né? Além disso, a exportação de bens e serviços de engenharia correspondeu a apenas 1,2% dos desembolsos do banco em 2014. 1,2% é muito pouco, tinha que ser muito mais para as funções de desenvolvimento do Brasil. E, além disso, não competia com o financiamento da infraestrutura dentro do Brasil, já que as fontes eram diferentes, né? Os Ô, Felipe, desculpa, só interromper. A infraestrutura no Brasil não é financiada em dólar. Que as pessoas não entendem, são contas separadas. Uma coisa é dólar, divisa que que vai ser usado para essa questão de financiamento de exportação e que, inclusive, se a gente pegar uma perspectiva comparada, está em todos os grandes países. O Exim Bank, que é exportação e importação bank, nos Estados Unidos, na China, todo mundo financia a sua exportação. Assim, é um não debate. O nível de ignorância no Brasil, se não tem concorrência possível entre o financiamento em dólar e financiamento dentro em real, porque a nossa economia não é dolarizada. Então, é uma estupidez, mas jogam com isso porque a maior parte das pessoas não compreende muito bem essa distinção, né, Felipe? Exatamente. Não, os financiamentos são todos em reais e o Brasil não é o único caso. Todos, absolutamente todos os países centrais e até mesmo não centrais, né, mas que têm algum grau de desenvolvimento como Turquia, Índia, Indonésia, México, todos eles têm banco de desenvolvimento. Isso não é exclusividade. Os Estados Unidos têm o Exim Bank, que exige um grau de nacionalização de 50% para os produtos dos Estados Unidos, né? E, além disso, tem o Pentágono, que é o maior BNDES do mundo, né? O orçamento militar dos Estados Unidos é o que sustenta todo aquele colosso produtivo, tecnológico e militar dos Estados Unidos, né? E os americanos são sutis porque eles colocam tudo isso em orçamento de defesa, em orçamento militar, mas é porque eles entendem que o estímulo à indústria nacional faz parte da defesa nacional, né? É questão de segurança, não é só uma questão econômica, é uma questão de segurança nacional, né? Então, desenvolver a economia para os Estados Unidos é uma questão militar também, né? Eles entendem. E aí a gente entende como é que eles conseguem manter um império aí que é um império gigantesco. E no Brasil qualquer coisa nesse sentido é demonizado, né? Por quê? Porque só no Brasil colônia que isso é demonizado, só que a nossa função internacional, decidida pelas potências centrais, é de meros exportadores de produtos primários, inclusive gente em benefício exclusivo desses países e das oligarquias daqui a eles atreladas, né? E aí vocês me perguntam, onde está a Caixa Preta, então? A Caixa Preta, de fato, existe, né? Mas ela não está nisso que a mídia colocou aí, nos financiamentos a grandes obras dentro e fora do país. Pelo contrário, isso gerou muitos empregos, isso gerou muito desenvolvimento. O Brasil viveu anos muito bons comparado à sua história, quando o BNDES, nos governos do Lula e da Dilma, cumpria essa função. A Caixa Preta do BNDES está, em primeiro lugar, no estímulo de financiamento feito pelo BNDES
as privatizações nos anos 90, né? Num caso de verdadeira privataria, onde era o Brasil, através do BNDES, quem pagava pela venda das suas próprias empresas. Ou seja, além das empresas serem vendidas com um preço muito baixo, né, que não foram vendidas, foram entregues, era o Brasil quem pagava a venda das empresas. Então, o Brasil perdia duplamente. Isso é uma sangria, assim, de proporções inauditas na história. Isso, sim, é uma caixa preta, mas isso não é só uma caixa preta, isso é uma mega caixa preta, né? O BNDES literalmente agia como traficante do país sob o comando da banca estrangeira nos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso, né? Aliás, foram técnicos do BNDES, já nos anos 80, que planejaram o processo de privatizações no Brasil. Então, o BNDES não é uma coisa só. Existe uma ala desenvolvimentista e existe uma ala entreguista dentro do BNDES. Nos governos Collor e Fernando Henrique, essa ala entreguista fez a festa e voltou a fazer com o Temer, né? E agora com o Bolsonaro continua fazendo, né? Esse papel de traficante Ô, Felipe, do país só um comentário. Inclusive, né, nós conversamos com pessoas que trabalham no BNDES bastante e nos contaram que o pessoal entreguista ficou anotando quem era desenvolvimentista, quem era nacionalista, para entregar a blacklist, a lista negra, agora para o pessoal, para pedirem as cabeças já sobre o Bolsonaro. Exatamente. Aí devem ter entregue a lista negra para o Bolsonaro e para o FBI, para a CIA também, né? Para os amiguinhos deles ali, para o chefe dele, né? Vamos botar melhor. Porque a CIA, FBI, Estados Unidos são chefes desses entreguistas aí do BNDES. Esse entreguista não faz absolutamente nada sem antes consultar lá o tio Sam, né? Então, o BNDES ele só foi se reorientar no sentido melhor com o governo Lula, que desde o início resgatou o papel desenvolvimentista do banco, interrompido por Temer, inclusive, com a equalização das taxas de juros em relação às praticadas pelo setor privado, aquela mudança da TJLP para a TLP, que tirou do Estado a coordenação da política de crédito e, na prática, privatizou essa coordenação da política de crédito, uma vez que tornou o BNDES um mero banco de investimentos no melhor dos cenários, né? Já que a questão do BNDES de ser um instrumento do Estado para financiar o desenvolvimento com juros abaixo do mercado para promover mudanças estruturais na produção, esse papel se perdeu com a equalização das taxas em relação às praticadas pelo dito mercado. Ou seja, na prática, quem passa a comandar a política do BNDES passa a ser os grandes bancos, o financismo, né? E então o BNDES perde a sua função desenvolvimentista e aí volta a ser o que era com o Collor e o Fernando Henrique, um agente antinacional, quando foi criado para ser justamente o contrário, um agente de construção da nação. Vargas, Médici, Geisel, Lula e Dilma fizeram o BNDES servir a nação. Collor, Fernando Henrique, Temer e Bolsonaro fazem ele servir contra a nação, né? Além disso, né, além desse apoio à privataria, é escandaloso que o BNDES, mesmo durante os governos do PT, tenha financiado grandes corporações estrangeiras já fartamente financiadas em seus países, e até algumas em setores estratégicos como mineração e telecomunicações, em que, em regra, nos países centrais, é vetado a estrangeiros atuarem nesse setor. Por exemplo, nos Estados Unidos, no setor de mineração e de telecomunicações, estrangeiro não entra. Aqui no Brasil, eles não só entraram graças ao entreguismo do Fernando Henrique, como ainda receberam crédito do BNDES. O BNDES é para financiar o capital nacional, não é para financiar o capital estrangeiro. O capital estrangeiro já está muito bem subsidiado pelos seus países matriz, né? As empresas que, segundo foi divulgado na quinta, foram receptoras desses empréstimos, empresas estrangeiras, né? São Mercedes-Benz, Renault, Fiat Chrysler, Ford, Volkswagen, Scania, CNH Industrial, Anglo-American, TIM Telefônica. Ou seja, só empresa pobrinha aí, né? Só empresa aí que não ganha dinheiro aí dos seus estados lá. Vai falar que a Renault não ganha dinheiro do Estado francês, não só ganha, como o Estado francês ainda tem uma cota dentro da Renault. A Mercedes-Benz é a mesma coisa. Existem estados na Alemanha que
detém propriedade acionária da Mercedes-Benz, né? A Ford vai dizer que a Ford não ganha dinheiro do Pentágono, do Exim Bank, né? Não ganha, né? Volkswagen, que também tem Ô, Felipe, conta. Oi. Felipe, é impressionante, sabe o quê? Com essa mudança do BNDES que você falou, muitos empresários que conseguiram, de alguma maneira, ter uma previsão de futuro, não é? Com o cartão BNDES, eles deixaram de ter esse cartão. E muitos desses empresários, eles foram contra eles mesmos, na medida em que difundiam, e ainda hoje tem gente que difunde, que o BNDES só favoreceu a Cuba, porque a refinaria de Pasadena, né, o nome da Pasadena, não é isso? Daquela refinaria dos Estados Unidos. Olha só, refinaria seria a grande solução para o problema dos combustíveis no Brasil, ao invés de importarmos. As pessoas não têm noção do que isso significa, ainda, lamentavelmente. As pessoas não têm noção de que os juros cobrados pelo BNDES para esses empresários que tinham um cartão BNDES eram baixíssimos. Eu quero ver ele agora pegar o cartão do Itaú, do Bradesco, e fazer aquela festa que eles faziam. Né? Então isso não é ajudar Cuba, era ajudar você mesmo. Mas tiro no pé por ignorância não falta por aí. Felipe Quintas, para concluir aí, hein? Exatamente. Não, só uma observação. E mesmo quando o BNDES financiava Cuba, financiava Angola, na verdade ele estava financiando o Brasil com isso, porque exportação de capital é central para o desenvolvimento de qualquer país. Você fortalece as empresas nacionais daqui, fortalece a inserção internacional delas, garante mercado, garante condições de acumulação. Essas empresas retornam ao Brasil em impostos a partir da receita oferida nesses outros países. Enfim, é um jogo de ganha-ganha, mas quem ganha principalmente é o país financiador, né? Não é à toa todos os países centrais fazem questão de financiar a exportação de capital, porque todos eles ganham muito dinheiro com isso. Aí o Brasil foi fazer isso, ainda teve toda uma estrutura midiática imperialista, né? Vamos botar nesses termos que são os termos exatos, para destruir esse papel do Estado, né? E não foi só a direita que atacou o BNDES, não. A esquerda atacou muito o BNDES também e ajudou a criar o mito da tal Caixa Preta, que, como a gente está vendo aqui, essa Caixa Preta veio com a privataria tucana lá dos anos 90 e também com financiamento a essas grandes empresas estrangeiras que já são financiadas em seus países, não precisava ser aqui. A título de conclusão, só concluindo aqui, todas essas empresas aqui estrangeiras que eu citei, que receberam do BNDES, elas totalizaram 60,3 bilhões que receberam, quase o mesmo que a Petrobras, que foi a maior receptora, né? A Petrobras recebeu volta de 62 bilhões, né? Só que a Petrobras deveria ter recebido muito mais do que recebeu, dada a centralidade da Petrobras para a economia, para o estado de bem-estar social e para a soberania brasileiras, né? Ou seja, o capital estrangeiro ganhou praticamente o mesmo que a Petrobras, sendo que a Petrobras deveria ter ganho muito mais, e o capital estrangeiro não deveria ter ganho nada do BNDES, até porque ele já ganha em seus países justamente para virem para cá, né? Ou seja, o capital estrangeiro ganha 2 vezes aqui e a Petrobras ganha uma vez só e ganha muito pouco, devia ter ganho muito mais, né? E só a última observação aqui, né? Observação muito curiosa. O estado de São Paulo foi o 6º maior receptor de recursos do BNDES. Então, isso desfaz aquela ideia bandeirante e paulistocêntrica de São Paulo locomotiva do Brasil, de que São Paulo carrega o Brasil nas costas, né? São Paulo, o que tem de bom em São Paulo, né, só existe por causa do Estado Desenvolvimentista Nacional criado por Vargas. Não fosse por isso, Estado desenvolvimentista esse, do qual o BNDES é um dos eixos, né? É um dos componentes centrais. Então, São Paulo tem alguma coisa boa, é por causa do Estado brasileiro, é por causa de Vargas, é por causa do BNDES. E não fosse por isso, né? Se não fosse por esse Estado desenvolvimentista nacional, São Paulo não seria mais do que uma cidade do Panamá, um paraíso fiscal para os fazendeiros e oligarquias ocidentais e americanos, que, aliás, é o projeto que as oligarquias do Estado de São Paulo têm para ele, transformá-lo numa
cidade do Panamá. Meia dúzia de arranha-céu ali onde ficam os escritórios de lavagem de dinheiro e o resto do povo que se exploda nas favelas. É assim que é lá e é assim que São Paulo quer fazer, né? É isso aí, Felipe Quintas. Muito obrigado pelo seu comentário de hoje. E eu espero que na próxima semana a gente tenha mais um grande comentário como esse seu de hoje, importantíssimo, isso que você falou sobre o BNDES, porque era até bem pouco tempo um dos maiores bancos de fomento do planeta. E isso o brasileiro precisa gostar mais de política para não sair por aí repetindo mentiras que são totalmente contrárias aos interesses do Brasil e do próprio brasileiro. Essa ignorância tem sido uma adversária dura, porque são essas pessoas que nós estamos tentando ajudar, mas elas jogam o tempo todo contra a gente. Então são leões para matar todos os dias, não é um leão por dia, não. É muito leão para pouca gente com um senso de nacionalismo aí no Brasil, né, Felipe? Um grande abraço para você. E para gostar de política, o brasileiro precisa gostar antes de si próprio como povo, como nação, né? Senão não vai gostar de política, vai deixar a política para os outros, e aí os outros vão deitar e rolar em cima da gente, que é o que de fato acontece. O BNDES, os financiamentos do BNDES com Petrobras, os bancos e as empresas públicas, em geral, deveriam ser motivo de orgulho, porque se o Brasil tem alguma coisa boa, é graças a essa, não é graças ao Jorge Lema, não é graças aos Estados Unidos, não é graças à Inglaterra, né? É graças a isso, esse Estado desenvolvimentista brasileiro que ainda resiste, embora muito combalido. É isso aí, Felipe. Um grande abraço para você. Conversamos aqui com o cientista político Felipe Quintas, comentarista do Duplo Expresso, que vem agora às segundas-feiras, a despeito do sobrenome. Ô, piada sem graça essa, mas a gente vai ficar brincando. Né? A gente vai ficar brincando aqui. É o humor bordão. Ele fica engraçado pela repetição. O Wellington, Felipe Quintas terminou citando o meu vizinho aqui, né? Ele falou que o desenvolvimento brasileiro não se deve ao Jorge Paulo Lema. Ele que é meu vizinho, aqui mora em Zurique, para pagar menos imposto, e o pouco que pagar aqui na Suíça e não no Brasil, que foi onde ele construiu a fortuna dele, até de maneira controversa ali, quando tinha o Banco Garantia, coisa e tal, aquela questão ali dos origem da acumulação primitiva do capital, ser aquela coisa meio borderline, meio assim, né, aquela coisa ali, né, shady, que fala em inglês, aquela coisa meio obscura e tal. É assim, né? Mas o cara fez o dinheiro e veio para cá depois curtir e pagar menos, e pagar fora, inclusive. Wellington, enquanto eu estava vendo aqui, eu recebi algum feedback sobre aquilo que a gente conversava, do rabo preso, dos dossiês e da chantagem. Uma pessoa que tem interlocução aqui com os militares conversando comigo falou: olha, isso que vocês estão falando da questão do Bolsonaro ter sido colocado porque era refém de dossiês e ninguém entrar no STF tampouco, ninguém entra no STF sem ter os seus dossiês. Um requisito para a pessoa entrar no STF é ela ter o esqueleto no armário, né, para poder ser pressionada. A gente estava falando aqui sobre isso e as pessoas falaram: olha, não excluam disso necessariamente generais e o pessoal do comando das três forças. Não excluam, porque esse pessoal muitas vezes tem essas empresas que fornecem bens, fornecem serviços, até a gente teve a questão dos caças fora. Não necessariamente, eu estou falando, dando exemplo, são grandes contratos em que as empresas, muitas vezes, e a gente está vendo aí, até no caso do Odebrecht isso era conhecido, preparam festas com prostituta, com droga, com não sei o que e tal, e tudo ali, você sabe que em russo eles chamam de compromates, né, que você faz aquela tática do paga, não sei o que e tal, já deixa para filmar a pessoa lá e poder ser vítima de chantagem depois. Então, quem não garante que tenha sido fácil como foi tocar esse entreguismo, entrega a Embraer, entrega a Alcântara, entrega tudo, porque muitas dessas pessoas não são reféns de dossiês. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. Esse pessoal aí também pode ter chegado ao comando e ser autorizado porque eram reféns de dossiê da mesma forma. E essa pessoa comentava comigo também, Wellington, o seguinte: é um número enorme, a gente não tem noção realmente da adesão de membros e ex-membros das Forças Armadas ao governo. Parece que do generalato brasileiro, por volta de 20% está com cargo em comissão nesse governo já. 20% do generalato pessoal da reserva estão todos já, os reformados. Todos esses estão, 20% são um número enorme de generais aí, e essa é a média que a gente está vendo de ocupação. Então, de fato, parece que o atual comandante do Exército, o Pujol,
está tentando desvincular internamente o discurso dele para dentro, é dizer, governo é uma coisa, nós somos outra, mas fica muito difícil quando você tem uma taxa de participação de 20% do generalato em cargo DAS, né, em cargo em comissão, e são generais, aí incluindo também os da ativa, muito politizados, que estão em grupos de WhatsApp, tudo isso lá, debatendo, né, dia a dia, política de governo e tal. Então, realmente está. E aí eu falo, é muito difícil, então, você ver esse comandante que já viu que vai dar chabu, talvez ele seja esperto, e esteja tentando falar, olha, não, eles são uma coisa, a gente é outra. Mas não tem como. E aí que eu falo, vai ser quase impossível, aí eu acho que não é quase impossível, é impossível tentar seguir esse discurso de distinção entre governo e exército se passar por uma junta militar na figura do general Mourão. E talvez seja uma etapa necessária para a gente começar a reconstrução democrática, né? Explicitar que está na mão desses caras, porque não parece. A figura do Bolsonaro ele é uma figura muito midiática, e aquela questão que ele conseguiu se construir devidamente ou não como uma figura carismática, né? Uma liderança carismática, como muito bem já falou aqui mais uma vez, inclusive em artigo a Thaís Moia, ele centraliza muito na questão simbólica. Então, enquanto ele estiver ali, é mais fácil para eles tentarem se desvencilhar e se desassociar. Agora, entrando o Mourão, aí não. Aí fica claramente a militarização do regime fica explícita. Mas essa questão, eu acho que é importante lembrar, Wellington, que tem dossiê contra todo mundo nessa brincadeira, Wellington. Acho que Brasília funciona dossiê, né? O combustível é dossiê. Com certeza, Rômulo. E tão importante quanto seguirmos os passos aí do que o pessoal do governo está fazendo, é seguirmos os passos do que permitem como oposição. Porque as vítimas dos dossiês não estão apenas na família Bolsonaro, não. Como sabemos, tem muita gente que deveria estar do nosso lado e defendendo e agindo aquilo que o nosso discurso defende, ou seja, na prática, ser aquilo que nós defendemos enquanto discurso, mas que querem apenas se dar bem e que entram no esquema do mesmo jeito. Por isso é que tem candidatos ou políticos eleitos e militantes de esquerda que defendem securitização, que defendem a privatização de empresas públicas, que defendem assuntos totalmente voltados para a política de direita. Ou eles foram permitidos para que ingressassem na política, para que defendessem isso, para que dessem uma aparência de normalidade nesses absurdos, ou eles estão no esquema. Se entraram, se entraram nessas condições, é porque são reféns de crimes e a gente não vai pagar pelo crime dele, ele que pague de outro jeito, e não destruindo o Brasil. Rômulo, então, às vezes não é nem crime. Esqueci de comentar, essa pessoa me falava que há uma enorme incidência ou representatividade de homossexuais nas Forças Armadas. Inclusive, a gente é sabido aí, um ex-comandante do Exército, não vou mencionar qual, mas quem acompanha sabe quem, um ex-comandante do Exército era sabidamente, pelo menos internamente, gay. E isso é usado, até porque, nesse caso, como no Brasil o gay não pode servir, isso até é um caso para a pessoa ser expulsa do Exército. Até, né? Então, assim, é algo também que é uma fonte de chantagem, assim, uma estimativa ali, eu não sei se está certa essa estimativa, vai falar assim, que 1 em cada 4 ali poderia ser gay, segundo essa estimativa que eu recebi aqui dessa pessoa que está colocando. Se for nesse nível, você vê já um quarto da força ser suscetível de chantagem. Você falava aí algo com que ninguém tem nada que ver. Você falava inclusive dessa outra frente de chantagem contra o Bolsonaro, que é uma suposta relação homoafetiva entre o filho mais novo do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e o seu primo, mas acontece mais no caso das Forças Armadas do que propriamente no do Bolsonaro, que isso mesmo não sendo um crime, muito pelo contrário, mas é uma fonte de chantagem. No caso do Carlos Bolsonaro, um desgaste político, principalmente com a sua base, que é conservadora em temas morais, ditos morais, mas com relação às Forças Armadas, isso é até não sei se é uma falta administrativa, poderia dizer, mas assim, é um requisito para você servir. Então, mais uma fonte de chantagem. A questão da família é muito reforçada como um valor das Forças Armadas, né? As tradições, a família. Às vezes o cara tá ali, né, com amante, prostituta, cheira, ou então até, nesse caso,
pode ser gay e não ter a família tradicional refletida na sua vida privada, mas é um discurso ali até como um elemento de negação, né, de si mesmo, de sublimação talvez, mas é o que a gente está vendo. Então, ou essas farras aí, a gente não é nada muito longe da realidade quando a gente vê as práticas que o Odebrecht tinha. O Odebrecht tinha contratos com as Forças Armadas. Aliás, até por isso ela foi atacada. Então, a Odebrecht só fazia farra com prostituta para político? Não fazia para ministro do STF? Não fazia para militar? É lógico que tem. Então, esse pessoal todo aí pode ter dossiê, não só dentro do Brasil, como fora, principalmente. Então, esse pessoal de fora que está atacando a soberania brasileira pode ter acesso a esse tipo de dossiê, e por isso está sendo tão fácil destruir o Brasil e entregá-lo a potências estrangeiras, Wellington Calazans. Eu pedi para o York aqui o superchat, Wellington, parece que hoje no programa a gente não teve nenhum superchat. Então, o único que restou foi o do Ismael Rodrigues, que foi ontem, depois do término do programa. Wellington Calazans. Ô, Rômulo, para encerrar então o programa, já que não teve superchat, hoje para ler, é o seguinte, eu queria falar que ontem, em Guiné-Bissau, foram celebrados por uma questão de respeito à memória, mas 45 anos da morte de Amilcar Cabral, que foi o grande líder africano que influenciou diversos países, inclusive Angola, com a formação do MPLA, Movimento pelas Lutas de Libertação de Angola, né, o MPLA. Então, e outros, Frelimo em Cabo Verde, Frelimo em Moçambique, mas também em Cabo Verde, os movimentos de libertação, todos influenciados por Amilcar Cabral. E o Paulo Gamba, que é nosso comentarista, ele fez um texto muito bom. E falando sobre o sucessor, vamos chamar assim, do Amilcar Cabral na política de Guiné-Bissau. E a gente vai publicar hoje, eu estou aguardando apenas um vídeo que ele ficou de enviar, mas questões técnicas ainda não chegou para mim, para que você que é interessado nos assuntos africanos possa ficar esperto aí, porque a gente vai publicar hoje ou no máximo amanhã mais um bom vídeo e texto do Abel Paulo Gamba, nosso comentarista angolano e que é professor de Direito Internacional em Angola e que está acompanhando a todo instante os acontecimentos. Chegou um superchat aí. Wellington, só antes de ler o superchat, o Amilcar Cabral seria um Simão Bolívar da Palop, dos países africanos de língua portuguesa, é isso? Olha, não só dos países de língua portuguesa. Ele influenciou no Zaire, ele influenciou no Zimbábue, ele influenciou em diversos países de outros idiomas. É um libertador. Um libertador, exatamente. E foi assassinado. Eu estou aqui na ponta, mas é porque são 23 minutos, mas eu vou colocar no texto um link do último discurso. Você pode ir ao Google, você que está me assistindo, vá ao YouTube e digite exatamente isso aqui. Eu vou botar lá no texto. Amilcar Cabral, último discurso, janeiro de 1973. Foi a mensagem de ano novo dele e 19 dias depois ele foi assassinado. Mas ouça o discurso dele, Amilcar Cabral, último discurso, janeiro de 1973. Vale a pena para você conhecer um pouco sobre a história das lutas de libertação dos países africanos e entender a importância. E quando a gente fala aqui que não é para vulgarizar essa palavra guerreiro, né, chamar qualquer youtuber, qualquer DJ aí de guerreiro, então vá lá e olha aí quem é que eu conheço, a história que eu conheço de perto, certo? Amilcar Cabral, Agostinho Neto de Angola, vão lá olhar o que é ser guerreiro. Tá? Para não ficarem chamando aí qualquer banana de guerreiro, para não enfraquecer, como disse num vídeo aí espetacular o Adriano Suassuna, se você chama Chimbinha, guitarrista aí de um grupo Calypso, de genial, qual é o adjetivo que você vai guardar para Beethoven, Mozart e etc, né? Então, se vocês... Adriano não, então Ariano. Ariano Suassuna. Pô, eu tô péssimo com a memória esses dias. Vocês não imaginam, você que está me assistindo, não imagina o meu limite de estresse. Estou aqui com essa cara ainda ensaboada porque sou realmente muito forte. Mas é muita coisa para um baiano só. Wellington, chegaram mesmo uns superchats aqui. O Marcelo Bárbara participou, também o Eliseu Alves Júnior, Érica Reis e Werner Piana, que fala o seguinte: mais um programa 10, nota 10, obrigado, garotos, e Patrícia. É isso, Wellington.
É isso aí, Rômulus. Eu agradeço, Rômulus, a você por mais um programa. Agradeço a produção do Duplo Expresso por mais um programa. E, sobretudo, a você que está me assistindo. Obviamente, agradeço a Felipe Quintas e Patrícia Vauquier por terem vindo e, como ativistas, participado do programa Duplo Expresso de hoje. Amanhã teremos às 6 da manhã mais um programa e eu espero que você que está nos assistindo agora compartilhe, convide amigos, fortaleça essa nossa corrente de resistência. Logo depois que a gente termina aqui, a gente grava o Drops, que é o resumo desse programa, e você pode se inscrever nos nossos canais para acompanhar o Drops, que é o resumo, e compartilhar também e fazer a mesma coisa, curtir, etc., se inscrever nos canais, convidar amigos, para a gente ficar cada vez mais forte. Obrigado por hoje. Nós vamos vencer essa luta, porque nós estamos no lado certo, nós acreditamos no bem e no bom, e por isso somos muito mais fortes. Um grande abraço, até amanhã, bom dia e boa semana.